Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ezequiel Barros e nós vamos estar trabalhando hoje uma temática para o primeiro Congresso Brasileiro de Atenção à Saúde, que é importantíssima, uma doença bastante prevalente, principalmente no idoso, que é a doença diverticular. Toda a palestra de hoje, ela também foi consultada, por eu ser acadêmico de enfermagem, ela foi consultada também pelo professor Dr. Marcelino Santos Neto. Ele esteve validando nessa questão. O nosso tema hoje vai ser explorando a doença diverticular. Vamos abordar diagnóstico, tratamento e cuidados, tanto cuidados clínicos e cirúrgicos e o cuidado também específico da enfermagem para a patologia. Conhecendo um pouco dos responsáveis por a palestra de hoje, aqui está eu, Ezequiel Almeida Barros, sou acadêmico de enfermagem da UFMA, tenho experiência ali em pesquisa na área de saúde mental, saúde materno-infantil, saúde pública / epidemiologia, né, e sou bolsista de iniciação científica na área de epidemiologia e saúde pública, certinho? O professor doutor Marcelo Santos Neto, ele é graduado em farmácia, é doutor em ciência pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, professor de enfermagem da UFMA, é professor também do mestrado e doutorado em saúde da família e do mestrado em saúde e tecnologia aqui da Federal do Maranhão. Certinho? E então a gente vai abordar um pouquinho dessa doença que a gente já vem comentando. A doença diverticular, ela é caracterizada por pequenas bolsas em formato de balão, ou seja, de vestículos, que se projetam através das camadas de estruturas específicas do trato gastrointestinal. Já é sabido, conhecido, né, esse trato gastrointestinal, esse tubo, né, o TGI, ele vai apresentar ali 4 camadas. Então, nós vamos ter mais internamente no lúmen a mucosa, submucosa, muscular e vamos ter uma adventícia ainda. Né? Então, nós vamos ter esses divertículos, daqui a pouco a gente vai entender um pouco dessa fisiopatologia, que vão se projetar sobre essas camadas, né? Nessas camadas. Então, a gente viu esse conceito de doença diverticular. Mas o que é um divertículo? A gente viu que a doença diverticular é porque eu tenho a presença desse divertículo. Então, o que é esse divertículo? Esse divertículo ele vai ser uma herniação em formato de saco de revestimento intestinal. Então, nós já podemos ver aqui em imagem, deixa eu pegar uma seta, dessa saculação, aqui um divertículo gigante, né? Uma saculaçãozinha vindo desse trato gastrointestinal. Então, nós vamos ter a camada mucosa e submucosa se projetando sobre a camada muscular. E nós vamos ter, isso vai acontecer também porque eu tenho um enfraquecimento, um defeito nessa camada muscular. Então, a gente vai ter essa projeção aqui que gera esse divertículo. E uma curiosidade é que pode acontecer em qualquer parte do tubo gastrointestinal. Todavia, é mais comum no cólon sigmoide. Por isso que uma das manifestações clínicas que a gente vai ver daqui a pouco vai ser uma dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen, porque vai ser justamente nessa região sigmoide, né, do cólon sigmoide. Só mostrando, né, outra vez esse divertículo acontecendo. E a diverticulose, entendemos então o conceito de divertículo e nós vamos entender a diverticulose como a presença de múltiplos divertículos sem inflamação. Porque quando nós temos inflamação nesse divertículo, não vai ser mais diverticulose, nós vamos chamar de diverticulite, aquele it ali de inflamação / infecção. Então, a presença de múltiplos divertículos sem inflamação, então vai ser um caso que a gente denomina de diverticulose. Essa doença, como eu já falei, ela aumenta a sua prevalência com a idade. Nós temos ali a apresentação da doença em cerca de 50% dos adultos com mais de 65 anos. Também quase 100% dos adultos aos 90 anos nós temos casos de diverticulose. Então, é uma doença que tem uma prevalência bastante alta. Mas o que a gente vê mais? Que, em 80% dos casos são assintomáticos. Então, o paciente não vai ter essa manifestação
de sinais e sintomas dessa diverticulite ou diverticulose, certo? Da diverticulose, no caso. Nós temos alguns fatores de risco que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, um dos principais vai ser a baixa ingestão de fibras, que vai deixar ali com que eu tenha um movimento peristáltico mais devagar, um movimento mais lento. Então, então a motilidade de estar diminuída. E esse é um dos casos, é um dos fatores de risco para que a gente tenha essa diverticulose. A obesidade, o tabagismo, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, né, os ANES e paracetamol, são também fatores de risco para a diverticulose. Além disso, o histórico familiar positivo também é um fator de risco para a doença, certo? Aqui a gente vê algumas complicações, então as complicações mais comuns ocorrem em homens com menos de 44 anos e mulheres ali com mais de 54 anos. E dentre essas complicações, nós vamos ter aí o risco de complicações como a obstrução, que aí a gente precisa talvez de cirurgia, dependendo da classificação da doença, obstrução, abscesso e hemorragia. Né? Nós temos outras complicações que também podem acontecer, como é o caso da formação de fístulas, peritonites, entre outras aí, mas essas são as mais comuns que a gente consegue observar. E aqui nós já podemos ver, né, essa questão dessa inflamação já acontecendo, a diverticulite já se instalando, principalmente quando eu tenho preenchimento desse divertículo com um conteúdo fecal. Então, a gente vai ter uma inflamação. Aqui nós vemos uma tomografia computadorizada, né, uma TC, que vai apresentar um abscesso pericolônico à distância. Então, nós vamos ver aqui, indicado pela seta, nós vamos ver essa tomografia mostrando coleções líquidas heterogêneas, né, representadas aqui pelas setas, e também ao redor nós vamos ter, elas vão estar circundadas por um halo hiperdenso. Que dá para a gente visualizar melhor pelo contraste ali, pela questão do contraste. Então, a gente já entende aí um dos exames que são essenciais para que a gente consiga ter esse diagnóstico, né? Então, a tomografia, ela é utilizada quando a gente tem ali uma complementar, né? É um exame complementar que a gente utiliza, porque para o diagnóstico mesmo, o mais indicado vai ser a colostomia, que a gente vai observar daqui a pouco. Mas agora a gente vai entender o que é essa diverticulite. E a diverticulite vai ser uma inflamação de um divertículo, né? E essa inflamação, ela vai aumentar a possibilidade de perfuração e complicações sérias, como né, esses abscessos. Nós vamos ter perfuração ali de vasos sanguíneos, que vai gerar uma hemorragia. Então, são questões que a gente precisa estar discutindo, precisa estar trabalhando. Então, na diverticulite temos essa preocupação, né? Aqui nós vemos um pouquinho já introduzindo essa fisiopatologia, que nós vamos ter uma relação ali, ó, de pressão intraluminal aumentada, baixa ingestão de fibras, que a gente já viu lá atrás que é um dos fatores de risco, e lá na frente nós veremos que a ingestão de fibras vai ser um dos tratamentos clínicos recomendados, também o acúmulo de fezes endurecidas no divertículo, que vai gerar essa inflamação. Né? Essa inflamação vai estar acontecendo. Aqui a gente só vê uma imagem desse divertículo, né? Dessa projeção. E a gente agora entende um pouco dessa fisiopatologia, né? Da fisiopatologia dessa doença. E como nós já observamos, o divertículo vai ser uma herniação, né, da camada mucosa e submucosa sobre a camada muscular, né? E vai ser resultado, por exemplo, como a gente comentou, de uma alta pressão e baixo volume no cólon. Então, esses vestículos, eles vão se inflamar, por exemplo, quando eu tenho o acúmulo aqui, ó, de conteúdo fecal, que pode levar a uma perfuração, como eu já falei. A diminuição dessa força muscular da parede do cólon, dessa parede calônica, também é um dos fatores que contribuem para que eu tenha essa formação desse divertículo. Então, preciso observar, porque a gente tem ali
risco de perfuração, risco de formação de fístula que podem estar acontecendo. E também podem estar acontecendo, no caso, quando a gente tem ali o desenvolvimento de abscesso, que quando se perfuram, provocam peritonite e erosão de vasos sanguíneos arteriais, que gera ali sangramento, né? Que gera sangramento. E preocupação, né? Uma preocupação, uma hemorragia para esse paciente. Outra questão que a gente vai comentar, que é uma complicação também que pode estar acontecendo, vai ser quando esses divertículos eles se rompem. Então, quando eles se rompem, eu tenho a liberação desse conteúdo fecal e de bactérias, né, obviamente, para dentro da minha cavidade abdominal, que vai gerar uma inflamação, que vai gerar uma infecção, aliás, uma infecção naquele local. E quando a gente tem aqui que esses divertículos eles se formam aqui perto desses órgãos, nós temos o risco de uma formação de fístulas. Nós vemos aqui um caso, por exemplo, de uma fístula vesicocalônica, né, ligado à bexiga, que vai gerar complicações também sérias para esse paciente. Então, quando há suspeita de uma fístula vesicocalônica, nós precisamos pedir, por exemplo, urinocultura e o IAS, né, a urina tipo 1 desse paciente, para a gente ter essa confirmação, além de outros exames, é claro, que a gente também vai discutir durante a apresentação. Aqui nessas manifestações clínicas, nós vamos ter que esses sintomas de diverticulite vão ser dor abdominal, como a gente já falou, essa dor abdominal, ela acontece primariamente ou principalmente lá no quadrante inferior esquerdo do abdômen desse paciente, que é justamente na região ali sigmoide. Esse paciente ele pode apresentar febre, pode apresentar náusea e vômito. Nós temos também anorexia, que pode estar acontecendo com esse paciente. A anorexia é um sintoma que a gente precisa observar, é uma dessas manifestações mesmo. Nós temos também ali alternância entre constipação e diarreia, então alteração nos hábitos ou no ritmo intestinal também vai estar acontecendo. Precisamos observar também esse sangramento retal, se há esse sangramento retal, se há sangramento nas fezes desse paciente, a presença de sangue, né? E quando nós temos abscesso nesse paciente, nós vamos ter a apresentação ali de sensibilidade, de uma massa palpável nesse paciente no abdômen, e também a presença de febre e no hemograma leucocitose. Para o diagnóstico, nós vamos precisar de uma série de exames também para ter essa confirmação. O principal exame que a gente vai estar pedindo para confirmação desse diagnóstico para diverticulose, diverticulite, doença diverticular, vai ser a colonoscopia, como eu já falei, porque ela vai permitir a visualização da extensão dessa doença, né? Mas, todavia, nós vamos precisar ainda de exames laboratoriais para estar assistindo melhor esse paciente. Por exemplo, o hemograma completo vai ser um desses utilizados, que vai apresentar, por exemplo, uma leucocitose nesse paciente, né? Por conta ali de uma inflamação que está acontecendo, uma infecção que está acontecendo. Então, nós temos essa leucocitose. Nós também temos ali a determinação do nível de hemoglobina no sangue periférico. Se houver essa questão ali de fezes sanguinolentas, com a presença de sangue nas fezes, né? E quando houver a suspeita de fístula vesicocalônica, como já abordamos, pedir urinocultura e urina tipo 1, o famoso EAS. O exame também preferível para colaboração desse diagnóstico vai ser a tomografia computadorizada do abdômen com contraste. E ela vai mostrar, por exemplo, perfurações, vai mostrar abscessos, mostra ali a presença de fístulas também para a gente. Então, a gente tem essa colaboração. As radiografias abdominais também podem verificar perfurações, né? Quando a gente consegue observar ali ar livre sob o diafragma, certinho?
E esses exames radiográficos, a colonoscopia, todos esses exames, eles vão servir para que a gente tenha um auxílio da classificação desse paciente, que no caso aqui da doença diverticular, nós vamos utilizar a classificação de Rinchey, é a classificação usada aqui pelo Brunner, né? Lá no final vai ter a referência, o Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, o Brunner vai estar trazendo a classificação de Rinchey, e ela vai ser uma classificação de 4 estágios que a gente vai estar observando. Então, nós vamos estágio 1 de Rinchey, abscesso mesentérico e pericólico localizado. Estágio 2, abscesso pélvico intraabdominal ou retroperitoneal confinado. Estágio 3, peritonite purulenta generalizada. Estágio 4, peritonite fecal generalizada. Né? Nos estágios 1, nós vamos ter ali um tratamento ambulatorial para esse paciente. No estágio 2, esse paciente ele pode precisar de um tratamento ali, de uma internação, né? de um tratamento hospitalar, de uma internação. Pode precisar. E nos estágios 3 e 4, esses pacientes eles precisam ser avaliados porque eles já são candidatos à cirurgia. No manejo clínico dessa patologia, a gente vai observar que inicialmente clínico, né, um tratamento conservador, nós vamos ter repouso, é essencial, hidratação oral é essencial, o uso de analgésicos, né? Nós temos ali, dentro dessa analgesia, como é que essa analgesia ela vai estar acontecendo? Nós vamos prescrever ali, por exemplo, aliás, de opioides, por exemplo, da prescrição de opioides, como é o caso da oxicodona, que pode estar sendo utilizada, ou outros agentes analgésicos também podem estar sendo utilizados. Nós temos uma dieta líquida, né? Uma dieta líquida inicialmente e clara, seguida posteriormente de uma dieta rica em fibras e pobre em gordura. Rica em fibras e pobre em gordura. Também nós temos a descrição ali de antibiótico-terapia, então vai ser prescrito por 7 a 10 dias o uso de antibióticos, né? No caso da diverticulite, nós vamos ter antibióticos ali prescritos de largo espectro, de amplo espectro, como por exemplo a ampicilina com Subactam ou a ticarciclina com clavulanato também pode estar sendo utilizada. Casos mais graves, como a gente já falou, estágio 3, estágio 4, estágio 2 também até precisam de hospitalização, podem precisar de hospitalização, mas o 3 e 4 são candidatos, não estou dizendo que eles vão para a cirurgia direto, mas são candidatos à cirurgia. O manejo cirúrgico que nós vamos ver, um tratamento agora não conservador, vai ser uma intervenção cirúrgica que necessária em casos de perfuração, peritonite, obstrução, né? Nós vamos ter ali ressecção em uma ou várias etapas, né? Então vai ser esse exemplo, nós vamos ter ressecção em uma etapa, ressecção em várias etapas, esses dois tipos de cirurgia que a gente vai conseguir fazer. Os tipos ali, ressecção com anastomose primária, então, nós vamos ter ali uma anastomose terminal e uma colectomia com lavagem, procedimentos em várias etapas, que nós vamos já terminar, né, denominando ali de procedimento de Hartmann, por exemplo, que vai ser utilizado. Aqui, se nós tivermos, por exemplo, uma pequena área afetada, né, uma pequena área inflamada, nós vamos fazer a ressecção somente dessa parte. Por exemplo, imagina que fosse essa área daqui, vamos desenhar uma área dessa região até essa região aqui que estivesse com essa questão de inflamação. É só um exemplo, né? Tivesse inflamado. Então, nós faríamos a ressecção deste quadrante que está afetado, dessa região afetada, e faríamos uma anastomose terminal. Então, nós uniríamos a porção aqui ascendente, né? Até a porção terminal. Certinho? No caso, quando a gente estiver trabalhando e for uma lesão bastante extensa, nesse sentido, por exemplo, o que está acontecendo aqui, nós vamos fazer um procedimento em várias etapas, né? Então, nós vamos ter que vamos ressecar a ressecção de toda essa porção que está lesionada, que está inflamada, né, com esses divertículos, toda essa região, e não vamos conseguir fazer essa anastomose. Então, o que vai ser feito? Vai ser trago, né? Nós vamos fazer, então, um local, vai ficar aqui como local de estômago, e nós vamos trazer essa margem proximal
para a parede abdominal. Vamos trazer ela para a parede abdominal, que vai ser o local ali de um estoma, né? Para a bolsa coletora. Esse procedimento, a porção ou o ramo distal, ele vai ser fechado e conservado. Caso haja, né, a suspeita ou essa região não esteja nutrindo, não seja suficiente essa nutrição sanguínea para essa porção, nós vamos fazer também uma ligação dessa região, desse ramo distal fechado, para a parede abdominal, que vai ser esse procedimento, vai ser denominado de procedimento de duas bocas, né, de conservação ali de duas bocas, ou duplo barril, também denominado de duplo barril. No caso, se a gente deixar só essa primeira boca aqui em cima, ela vai ser denominada de procedimento de Hartmann. No caso aqui desse manejo de enfermagem, né, desses cuidados de enfermagem, nós vamos ter a ingesta hídrica, né? Então, a ingestão de 2 litros de águas por dia, por exemplo, claro que respeitando as reservas ali renais e cardíacas desse paciente. Então, analisando, pode ser um paciente que tenha uma insuficiência renal, um paciente que tenha uma insuficiência cardíaca. Então, precisamos olhar todo esse paciente, cada paciente, mas olhando, então, a ingestão hídrica, incentivar a ingesta hídrica. Uma dieta rica em fibras, pobre em gordura, evitar também evitar certos alimentos que são deflagradores de episódios de diverticulite, como é o caso ali de pipoca, por exemplo, que é um desses alimentos deflagradores, e as nozes também são alimentos que, segundo o Brunner, são deflagradores de episódios de diverticulite. Nós temos também exercícios para fortalecer o tônus abdominal e também orientações sobre o uso constante, diário, de laxativos, né? Evitar certos alimentos, como a gente já combinou. Esse laxativo vai ser especificamente, nós vamos ter os laxativos formadores de volume, que é o caso ali do Psyllium, que é um dos mais utilizados, mais recomendados para a gente. Certinho. Aqui está o meu Lattes, né? Se vocês quiserem consultar o meu Lattes, meu Instagram e também aliás, e também o meu e-mail. Se quiserem tirar alguma dúvida, estarei aqui para retirar essas dúvidas. Certinho? Aqui estão as nossas referências e estamos abertos para as dúvidas, ok? Muito obrigado pela atenção e tchau!